Olá, começa agora uma edição especial do nosso Giro Entrevista. A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados vai realizar uma audiência pública em Brasília para discutir a atuação da Enel no estado do Rio de Janeiro e a proposta de prorrogação de concessão da empresa. Eu recebo agora o autor desse requerimento, o deputado federal Hugo Leal, do PSD. Deputado, obrigado pela presença e por conversar com a gente. Já faço a primeira pergunta para o senhor. Qual o objetivo dessa audiência pública e qual foi o ponto de partida para o senhor tomar a decisão de fazer esse requerimento? Na realidade, Patrick, primeiramente agradecer o Giro Notícias, o trabalho que vocês têm realizado, muito bom, e é importante a gente fazer esse esclarecimento aqui para a população, que é a oportunidade que a população tem também para poder acompanhar. Na realidade, nós já fizemos uma audiência pública em dezembro, que era ainda uma audiência preparatória, para avaliar, não digo o que a Enel tem feito agora de falar que vai investir 5, 6 bi na concessão. Eu quero saber o que ela deixou de fazer. Porque a concessão, ela dura 30 anos. Durante esses 30 anos, não vou nem botar os 30 anos, durante esses últimos 10 anos, o que ela fez e o que ela deixou de fazer. Quantas pessoas passaram dificuldades? É mais ou menos, comparando aqui para o nosso telespectador entender, é como se fosse um aluno que passa o ano estudando. Não tem média, não pode passar de ano. Não tem nota, não adianta fazer o esforço, não tem recuperação. E isso é um fato. A Enel deixou por anos aqui desídia no atendimento, na prestação de serviço, no retorno. E aí tem alguns indicadores, que são indicadores técnicos, chamados DEC e FEC, que é duração de falta de energia e período de intercalado de falta de energia, que são medidos pela Agência Reguladora Nacional, a ANEEL. Porém, esses indicadores não espelham, por exemplo, o índice de satisfação do consumidor, que para mim é o índice mais importante de todos. Esse aí é o grande, porque se é prestação de serviço ao consumidor, ao usuário, nós temos que falar se estamos bem atendidos ou não. E o ideal, exatamente, a nossa proposta para essa audiência na terça-feira é exatamente falar sobre essas consequências. E aí, nós estamos falando do usuário, o perfil doméstico, nós estamos falando do comercial e estamos falando do industrial, porque energia também é desenvolvimento econômico. Às vezes tem empresas que ficam aguardando aumento de carga, que ficam aguardando a Enel, a atenção da Enel, que vai ganhar dinheiro com isso, para poder fazer investimentos e fazer aumento de carga. Isso é assim, desastroso do ponto de vista do que nós vimos aí nos últimos 4, 5 anos, especialmente. Se a gente for há 10 anos atrás, os índices ainda são mais preocupantes. Deputado, e comentando em cima de fatos, até fazendo um adendo ao que o senhor vem falando aqui, a gente, enquanto mídia de Petrópolis, por exemplo, recebe muitas informações do básico. Às vezes, uma simples chave que desarma no poste, os moradores ficam 24 horas, Sim. 36 horas sem o restabelecimento da energia. É uma das maiores reclamações que a gente recebe. Sabe por quê? Porque diminuíram a equipe. As equipes que deveriam estar atendendo, que estariam estar nas ruas, eles diminuíram. Passaram 3 anos, 4 anos diminuindo a equipe. Agora, esse ano, no finalzinho do ano passado, eles aumentaram, ampliaram, já estão falando que vão contratar mais eletricistas. Mas sim, é óbvio, não fazem mais que obrigação. Mas a minha pergunta é sempre, por que não fizeram isso antes? Tá bom, vamos fazer agora só para mostrar, para ficar bem na fita, para poder prorrogar e depois ficar mais 30 anos prestando um péssimo serviço. Ótimo, nós não temos expectativas, nós somos contrários, vamos conseguir impedir, mas nós vamos cobrar efetivamente da agência reguladora e do Ministério essas mazelas e desmandos que aconteceram na companhia ao longo desses anos. E quem sofre? A ponta. Porque a fiscalização é em Brasília. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem em Brasília sua sede e não tem nenhum representante em nenhum estado. Quem fiscaliza isso? Ou seja, quem tem que fiscalizar é a população, é quem está recebendo o serviço. Então, eu acho que isso é a oportunidade que a gente tem para poder demonstrar e deixar eles falarem. Eu já falei, não precisa falar
do futuro, porque aí o futuro cabe tudo, né? Papel aceita tudo, PowerPoint, então aceita qualquer perspectiva, você pode apresentar qualquer dado. Eu quero saber o que deixou de ser investido e quanto foi remetido para o exterior como dividendos. Deputado, quem vai estar presente nessa audiência pública? Vocês vão ouvir também os representantes dos municípios? Sim, a gente avaliou aqui que vão estar presentes prefeitos. Então, como vai funcionar a dinâmica desse diálogo entre vocês? A dinâmica a ideia é poder fazer a coletânea dessas informações, deixar porque eu falo o papel principal nosso é deixar os prefeitos falarem. A gente vai passar um vídeo também de algumas matérias que foram feitas durante esse período. A gente vai poder aproveitar esse ambiente para poder primeiro mostrar, né, um pouco da perspectiva da dor e do sentimento do que as pessoas estão passando, os prefeitos também. Depois as autoridades vão falar a ANEEL, né, está convidado a ANEEL, está convidado o Ministério das Minas e Energia, está convidado, obviamente, a concessionária. Deixa ela ali falar para se justificar e tentar falar, pelo menos do passado, é praticamente impossível fazer essa justificativa. E agora a gente tem que avaliar o que vai ser, quais são os novos contextos, né, quais são o que está gerando, né, qual é a ação que vai acontecer agora pós esse trabalho, especialmente porque ela já pediu, a concessionária Enel já fez o seu pedido para a prorrogação, já está na agência. Então nós temos que monitorar e a população nesse momento ela é fundamental, a participação, a reclamação, chegar à ouvidoria lá também da ANEEL. Nosso gabinete tem sido um estuário lá para poder também receber essas reivindicações, manifestações. E é isso que nós queremos. E a luta não é só da audiência pública nessa semana, é permanente. E vamos continuar acompanhando isso como a gente sempre fez dentro do gabinete. Deputado, falando um pouquinho de prazos, qual é o prazo então, de repente, para a resolução disso tudo? Terminar contrato, caducidade, renovar ou não, ou a saída definitiva? Eu tenho 2 pedidos pessoais lá pelo mandato, 2 pedidos de caducidade contra a concessionária Enel na ANEEL. Estou retomando isso, estou falando no momento em que esse processo for para o plenário da ANEEL, né, da agência, eu também vou mobilizar a população para a população informar as mazelas que estão acontecendo, para poder não deixar passar isso batido. Então nós vamos fazer o nosso papel. Nosso papel seria esse, a não prorrogação, se isso acontecer, se for, né, a visão da agência, a agência dá as informações técnicas e o Ministério pode entender, não, realmente ela não reúne as condições, abre-se um novo prazo para uma nova concessão. E aí é o processo licitatório, como tem que ser para todo mundo. Agora, deputado, números, né? A Enel acumula mais de 600 milhões de reais em multas, ou seja, é um valor muito alto. Por quê? Porque ela não paga. Ela não paga, assim, ela cobra a conta, mas quando é multada ela não paga, entra na justiça suspendendo, isso é mais um outro prejuízo ou uma forma dela fugir da sua responsabilidade. Ou seja, uma empresa que cobra, uma concessão que cobra, se atrasar sua multa ela corta. Agora, quando é com ela, especialmente com relação à questão das autuações da ANEEL, dessas multas, ela também ou recorre para a justiça, embarga, enrola e também deixa até essa própria arrecadação e não sofre a punição. Por isso que nós tivemos esses anos todos de mazelas. Deputado, é um tema que interessa e afeta diretamente a população, né? A população fluminense, então, que precisa e necessita do trabalho, por enquanto, fornecido pela Enel. E é preciso deixar claro que essa audiência pública ela não é para tirar a Enel, ela é para ouvir a justificativa. Ou seja, o senhor já adiantou, eles vêm então com a proposta de renovar. Sim, agora, o senhor deixa muito claro no seu requerimento. Só vai ser possível renovar se mostrar as mudanças efetivas na prática que confirmem que é possível aquela empresa seguir daqui para frente. Então, Patrick, o que eu quero inserir no novo contrato? Em havendo novo contrato, independente da concessão, se for a Enel, se for a Light, se for quem for, Equatorial, qualquer uma das concessões, é que além dos índices de medição, né, de DEC e FEC, DEC é a espécie de o tempo que demora para você restabelecer a luz, e FEC é a frequência que a luz tem, ausência de luz, falta de energia.
Então são dois índices que a ANEEL... Só que esses dois índices, às vezes, eles, quando tem um fator grave, um fator extremo, eles são expurgados, eles não entram, né, quando você tem um fator climático. Mas um fator climático é uma excepcionalidade. Então, aí, o que eles fizeram, as concessionárias? Qualquer chuva que dê, chuva, qualquer uma, choveu, o cara é um fator climático. Claro, a chuva é um fator climático, mas não é um fator climático extremo. Nós sabemos aqui, quem é de Petrópolis sabe muito bem o que é um fator climático extremo. Outras pessoas podem não saber, nós sabemos, a nossa realidade é diferente. Aí sim a gente vai entender. Agora, qualquer coisa, qualquer evento é fator climático, o cara não faz poda de árvore, não faz manutenção de vias, e aí o problema não é. Então a gente tem essa preocupação e o que a gente quer? Além desses dois fatores, a gente quer colocar um índice de satisfação do consumidor. É isso, vamos botar o Isaac, tem um índice nacional, que é índice de satisfação, e ver a quantidade de reclamações nos PROCONs, ver quantas reclamações tem da Enel no PROCON. Aquelas pessoas que perderam, às vezes, no caso de um cliente doméstico, pede lá uma geladeira, uma televisão, carga volta de energia, né? E às vezes comercial perdendo alimentos, perdendo estoque, né? E para o industrial, então, assim, é desastroso, né? Porque se ele não tiver um bom sistema de equilíbrio ali, de no break, que possa dar sustentação, queima uma máquina, você perde uma produção de anos. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração na sua responsabilização e colocar no contrato, seja quem for concessionário, esse índice de satisfação do consumidor. O senhor falou muito bem, uma qualidade de serviço entregue, ela vai muito também da prevenção de um possível problema para que ele não ocorra. Eu entrevistei há uns dias atrás, no nosso quadro Giro Cidade, que vai nas comunidades ouvir, foi numa localidade onde estavam já há mais de 24 horas sem energia, porque a chave desligou, e é uma localidade que está totalmente a fiação tomada pelos galhos, pela falta de poda, que a população cobra muito, e problema que deveria ser evitado, já que é uma responsabilidade da empresa, né? Então, Patrick, se você não trabalha com o mínimo de prevenção, aí você vai ter que trabalhar nas situações que eles chamam de situações agudas. Agudas porque você não fez seu dever de casa. Se você tinha que estar lá. Porque não é nem... As pessoas chamam, chamar a prefeitura, chamar a empresa de manutenção, de iluminação pública, ela não pode mexer. Toda a fiação que é energizada, ou seja, que passa corrente elétrica, só a concessionária pode autorizar. Senão seria fácil. Chamaria a prefeitura tem mais capilaridade, mais atividade. Nem isso pode mexer. Só com a concessionária. E é o correto, está certo, é isso mesmo. Mas você tem que fazer isso quando? Nesse período de estiagem. Aí você tem que fazer uma limpeza, investimento, todos os dias, equipe. Agora que eles estão voltando com a quantidade de equipe. Eles contrataram, nesse verão, uma quantidade bem razoável, o número, eu vi isso, né? O número das equipes de rua, equipe de plantão. Mas fizeram isso também porque eles estão lá, vão ser testados. É um ano que eles vão ser mais avaliados, né? Por causa da questão da renovação. Então, ou seja, quanto mais ações de prevenção você realizar, no caso de poda, no caso de manutenção da linha aérea, tudo, mais fácil. Menor até são os problemas que você vai ter. Então, essa audiência pública vai acontecer terça-feira, no dia 10. Terça-feira, dia 10. A partir de 9h30 da manhã. Isso. Vai ter o site, né? O site na Câmara dos Deputados, tem lá Comissão de Minas e Energia, é ao vivo, você pode participar, inclusive é interativo, você pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, pode mandar sugestões, pode fazer crítica, se eu estiver presidindo, porque aí tem uma questão de rodízio, se eu estiver presidindo eu farei questão de fazer a leitura, porque a gente tem uma enormidade de reclamações, se eu falar do consumidor residencial, doméstico, para o industrial e para o grande industrial. Tem localidades que empresa, uma fábrica enorme, por exemplo, em Santo Antônio de Pádua, que é uma fábrica de papel, que já está 3 anos esperando um aumento de carga para poder aumentar a produção. Isso é um crime, pô. Isso é um crime contra o desenvolvimento econômico do Estado. E é isso que a gente tem que vencer. Vencer na questão que eu falei da satisfação do consumidor, desse índice, e vencer também colocando o Estado e os municípios com poder de fiscalização em convênio com a ANEEL. Eu acho que isso é uma outra atividade que nós estamos perseguindo, ou seja,
empoderar estados e municípios onde é feita a prestação de serviço, para que ele, em conjunto com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, possa também fiscalizar efetivamente a prestação de serviço de distribuição de energia. É isso, ninguém melhor do que o próprio cliente para dizer se está satisfeito ou não com o serviço entregue, né? Deputado, para a gente começar a fechar esse assunto da Enel, vamos tratar ainda algumas coisas aqui. Para a população, para a gente deixar claro para quem está acompanhando a gente, que é um tema realmente de muito interesse. A população fluminense pode ficar tranquila que a mudança vai acontecer. Como? Seja renovando a concessão da Enel, mas com as mudanças efetivas que a população e o cliente precisa, ou a entrada de uma nova empresa que também será fiscalizada e vai ter que seguir as normas de qualidade. Patrick, é bom você falar sobre isso, até para a gente esclarecer a população. A gente não imagina que num piscar de olhos a gente vai resolver o problema. Mas nós temos o principal momento agora para poder agir sobre isso. Na renovação desse contrato, quais serão os termos que eles serão renovados ou serão feitos novos contratos. Isso que é o excepcional e como nós podemos fiscalizar. Porque você veja, há 30 anos atrás a expectativa das pessoas era outra, ninguém está nem atentando a esse fato de como você poderia monitorar, fiscalizar. Hoje não, nós estamos no século XXI, nós estamos com uma série de tecnologias presentes, nós temos medidores inteligentes, está na hora das concessionárias também investirem em tecnologia, aproximarem do cliente cada vez mais, é isso que vai acontecer e é isso que nós vamos cobrar. A exigência nossa vai ser essa. Porque a simples mudança de concessionário, não vou dizer que resolva o problema, mas também é um estímulo para o mercado de uma prestação de serviço melhor. Então, este é o momento. A gente vai continuar reclamando que os contratos terão revisões quinquenais, mas este é o momento da gente colocar aquela pedra, quais são os itens fundamentais que possam ampliar a nossa fiscalização e que o segredo do sucesso é sempre uma boa fiscalização. Está plantado então a semente da esperança, pelo menos, no cliente e na população, né, deputado? Eu estarei lá, como sempre fiz durante todo o tempo de mandato, já fazia fiscalização, ainda mais agora, né? Ainda mais agora que está para o processo de decisão. Na realidade, a decisão, quer dizer, a concessão da Enel oficialmente iria até novembro de 26, então é novembro do ano que vem, mas eles já estão trabalhando acelerado, por isso que a gente tem que ficar de olho, acelerado para poder renovar ainda até o final desse ano. Isso é o que eu ouvi, é o que é o desejo dele, por isso a gente tem que ficar acompanhando todas as etapas e falando, né, esclarecendo para a população quais são as etapas e quem são os responsáveis em avaliar essa questão da concessão. E devem, né, até mesmo diante dos pedidos de caducidade e as constantes reclamações de quem consome. Então, realmente, eles têm que trabalhar para melhorar isso. Lembrando que essa situação que acontece aqui no Rio também acontece lá em São Paulo, principalmente na capital, São Paulo capital, que também se transformou numa balbúrdia. E é um problema. O próprio prefeito de São Paulo, à tarde, de manhã nós vamos fazer a reunião Enel Rio, só do Rio, e é só dos municípios que são afetados, e à tarde vai ser Enel São Paulo, vai ser um dia da Enel, mas é um dia de cobrança, de deixar claro que a população não pode ser feita de boba e nem empurrar com a barriga um sistema, uma prestação de serviço que é paga, é remunerada. Nós não podemos ter desídia nisso aí. É isso, a empresa tem que avaliar que não está correto, a conduta não está correta, né? Então vamos aguardar essa audiência, a gente, claro, vai seguir acompanhando também. Sim. A imprensa tem interesse em mostrar isso e a população em saber os resultados de tudo isso também no final. Perfeito. Agora, deputado, falando um pouquinho da atuação do senhor no trabalho no modo geral, falando de Petrópolis, né, para os petropolitanos que estão acompanhando a gente, 154 milhões de reais destinados para Petrópolis no total, para a área da saúde somente este ano, mais 8 milhões de reais. Algo importante porque a saúde precisa. Então, o senhor pode detalhar para a gente esse trabalho, esse seu empenho e engajamento em trazer essa verba que a cidade precisa, a saúde precisa desse investimento. Então, Patrick, primeiro deixar claro, né, sempre a satisfação de poder agradecer a todos os petropolitanos e petropolitanas que sempre estão conosco, que dão um apoio, que nos incentivam nesse trabalho. E lembrar que esses 154 milhões não são 154 milhões de indicação, são 154 milhões de aplicação, de recurso.
Os valores que a gente, infelizmente, às vezes coloca, a emenda não foi possível fazer, foi retirada. É uma via sacra enorme até você conseguir a execução dessas emendas. Então, 154 milhões de realizações, de ações postas, de recursos já colocados, ativados, alguns já em execução, alguns ainda em execução e outros já executados. Vou dar 3 exemplos aqui, que são parte do nosso mandato: a ressonância magnética do Alcides Carneiro e os 2 mamógrafos digitais, tanto do Centro de Saúde quanto lá do Alcides Carneiro também, que fez zerar a fila da mamografia aqui na cidade de Petrópolis. E hoje nós estamos atendendo até o outro segmento, porque os mamógrafos digitais são muito mais avançados. E aí você sabe que nessa questão da saúde, principalmente, quanto mais rápido você faz o diagnóstico, mais você pode trabalhar na prevenção e, obviamente, a possibilidade de cura é muito maior. Então, essas são ações efetivas. E agora, esse ano, né, no diálogo com o prefeito também, o prefeito Ingo, um fácil diálogo, eu tenho uma admiração pelo prefeito, eu acho que ele é uma pessoa de um bom coração e de boas intenções, a gente quer ajudar, quer continuar estando mais presente. A gente tem feito agora, botamos 6 milhões, né, na atenção básica e atenção alta complexidade, é custeio, é dinheiro na veia para poder ajudar a ampliar leitos, CTI, pagar também às vezes as dívidas que tem com terceirizadas, e é um espectro, né, podendo ajudar o nosso hospital Alcides Carneiro e mais as outras unidades. Tem recursos também que a gente colocou para investimentos, mais 2 milhões, aí o prefeito está decidindo se vai ser uma unidade básica, né, no Cuiabá, ainda se vai ser lá, se vai ser outro investimento, aí depende muito do posicionamento do nosso prefeito aí, definindo com a sua equipe. Eu quero poder continuar colaborando. Essa que é a minha perspectiva. Aí, a gente deve liberar agora no mês de junho, entre junho e julho, esses valores, esses próximos aí a 8 milhões, então já soma lá aqueles 154. A gente só soma no 154 depois que o recurso veio e foi depositado na conta. E além de outras ações que a gente tem também na área do esporte, na área da assistência social. Só esse ano, na área de assistência social, que nós estamos atendendo a 17 instituições de assistência social. Nessas 17 instituições, em valor médio, 120 a 100 mil reais para custeio. Isso ajuda muito a instituição a pagar, a sobreviver. E a gente sabe que as instituições, né, de assistência social, elas são fundamentais para a vida de muitos cidadãos aqui da nossa querida Petrópolis. O senhor citou o Hospital Alcides Carneiro, então temos lá uma nova ala cirúrgica, né, com 60 leitos, 11 salas de cirurgia. Alcides Carneiro, que é um hospital referência para o petropolitano e importante também na saúde da cidade. Então, Patrick, isso é um desafio, né? É um desafio que foi aceito prontamente pelo meu mandato, pela minha equipe. Eu recebi essa demanda do antigo secretário de saúde, hoje vereador Aloysio Barbosa, e mais outros profissionais, de ampliar essa ala cirúrgica do Alcides Carneiro. Um preço médio deve ficar na faixa de uns 40 milhões de reais. Acho que é extremamente importante isso. Esta ampliação está na nossa meta aqui, está no nosso radar aqui principal para poder trazer esse recurso, recuperar. E olha só, aumenta 60 leitos, as UTIs também, o centro cirúrgico, ou seja, o desejo nosso é ampliar cada vez mais e se tornar o Alcides Carneiro um hospital geral. Ele ainda tem, né, algumas coisas a serem ampliadas. Eu me lembro que em 2007, uma das primeiras vezes, no início do meu mandato, a gente colocou também os primeiros recursos aqui em Petrópolis para fazer, e aí a gente conseguiu fazer lavanderia, conseguiu fazer reforma do refeitório. Isso, estou falando de quase 20 anos atrás. E a gente continua fazendo investimento porque a gente acredita muito no atendimento, no SUS, nesse atendimento. O que precisa é essa capacitação. E quando eu fui demandado, quando eu fui apresentado a proposta dessa ampliação desse centro, novo ala cirúrgica e ampliação do... Achei perfeito, eu acho que isso atende, é totalmente conveniente aqui para a região, não só para Petrópolis, mas para toda a região. E é óbvio, e aí você consegue alocar uma área para oncologia, que tem crescido cada vez mais, específica, né, sem usar essas áreas que podem ser utilizadas para centro cirúrgico, que podem ser utilizadas para quartos, né, e obviamente para a CTI também. É isso, e o senhor falou muito bem, citou, fica cada vez mais claro
que a política ela não precisa de guerra para ser feita, ela necessita do diálogo. Quanto Exatamente. mais diálogo, mais todo mundo sai ganhando, e é necessário, né? Independente de lado ou partido. Patrick, assim, eu convivi com vários prefeitos aqui, que já passaram ali pela prefeitura, com o Rubens, com o Mustrange, com o Bernardo, com o Ingo, e o Ingo novamente agora. Assim, eu já tive aliado, já tive adversário, mas eu nunca deixei de olhar a população, porque a população não tem a ver com a minha briga, se eu gosto ou não gosto daquela pessoa, daquele prefeito. A população tem a ver com o meu trabalho, com o que eu posso fazer de entrega. Meu compromisso é exatamente esse, sempre foi assim, vou continuar sendo assim, vou estabelecer diálogo, né? Graças a Deus nunca tive nenhuma desavença de caráter pessoal, e a vida pública ensina isso, você superar isso com maturidade, mas me ensina também que eu tenho um compromisso com a cidade, porque quando você recebe 10, 20 mil votos aqui na cidade, você tem esse, além da obrigação, o compromisso de prestar contas, e é isso que a população não tem nada a ver com minha visão ideológica, o meu princípio de discussão com o prefeito A, prefeito B. Ela quer resultado, e é assim que a gente vai trabalhar. Por exemplo, esse desafio do Alcides Carneiro é um grande desafio que eu estou matando no peito, e vou botar essa bola no gramado e nós vamos perseguir. Até o final do ano conseguir algum valor, para já no ano que vem essas obras, ver se a gente já dá um pontapé nela. O Aloysio, o atual vereador Aloysio, ainda pensou, será que vai falar? Não, Doris, deixa isso aqui, que essa é a minha missão. Assim como eu falei também com o presidente da Câmara, o vereador Júnior Coruja, falei, olha, esse é um assunto que eu estou assumindo aqui pessoalmente, vamos tocar, e eu acho que Petrópolis merece e precisa. E a população sai ganhando, é o que importa. A gente está falando de resultado, começamos essa entrevista no tema central falando da Enel, pincelamos agora um pouquinho do trabalho, daquilo que o senhor está conseguindo de recursos para Petrópolis, principalmente a saúde, mas vamos falar de uma outra concessão que também era de muito interesse, afeta diretamente também a população, que é sobre a licitação da BR-040, a nova concessionária que iria então administrar a rodovia, que nós passamos tantos anos com a Concer, e nós tivemos mudança nessa licitação. Então, Patrick, essa é uma outra luta que eu acho que foi um dos maiores aborrecimentos que eu tive na minha vida pública. Posso afirmar para você, olha que eu já estou no meu 5º mandato, completando, com muita alegria, com muita entrega. Isso aí, eu gosto de fazer o que eu faço, esse trabalho, essa representação, essa luta. E a Concer, eu acho que foi das coisas mais desagradáveis que eu tive ao longo desse trabalho, os embates. Desde que em 2021, quando acaba o contrato, ela consegue uma prorrogação via judicial. Eu tive que entrar no próprio CNJ contra um desembargador federal lá em Brasília, porque ele sentou e ficou quase 8 meses com um processo sem julgar. Assim, umas coisas que um dia eu vou escrever um livro dessa saga da Concer. E aí, obviamente, insistimos. O ministro Renan Filho foi muito duro também e assumiu a responsabilidade. Eu fiz umas 4, 5 representações no TCU, né, pela desídia, o abandono que ela deixou a serra. E agora, no último mês, a gente teve o processo licitatório, participaram 4 empresas, aliás, eram 4 empresas, mas só ficaram as 3 que apresentaram proposta. Um grupo, que é um grupo... são 2 empresas espanholas e um grupo que já estava até nesse contrato aqui, que é a Construcap, apresentaram, fizeram um consórcio, apresentaram, ótimo, ganharam, foram a melhor, foi uma redução bem considerável de tarifa, e se eles conhecem, uma delas já participou do consórcio aqui da Concer, ela já conhece a realidade local, e vem com outros 2 consórcios, com outras 2 empresas grandes, que são empresas espanholas, já tiveram no Brasil, já têm experiência. Eu acho ótimo. Então agora é uma nova vida, nova perspectiva. Agora não estou olhando mais para trás, eu estou olhando para frente, quais são as obras e o tempo que vão apresentar essas obras, é isso que nós queremos. Eu tive com os vencedores lá, com os responsáveis, e falei para eles, olha, vocês vão me ter, né, não me vejam aqui como um carrasco, alguém vai ficar... Eu sou um aliado da população, eu sou um representante. O que as pessoas não podem falar, eu tenho acesso e eu vou falar. É isso que eu quero continuar desenvolvendo no papel. Vocês vão me ter um aliado, se todos nós trabalharmos em conjunto para que essas obras saiam de forma mais rápida possível, vocês terão um aliado lá. Eu vou brigar com todos e tudo, dentro com meio ambiente, o que for, para poder fazer a liberação, para a gente acelerar ao máximo essas obras, porque a gente não suporta mais ficar aí mais 10 anos sem nenhuma obra, da forma que está.
Você tem que se programar para poder subir a serra. Isso é uma coisa assim, inacreditável em pleno século XXI a gente ter o que tem aqui. Então, eu entendo que a perspectiva é muito boa, e a gente vai apostar nisso agora e começar a botar prazo, calendário, prazo e cobrança. Isso, deputado, é o que o senhor falou. Agora a gente faz um comparativo à questão da Enel. Não é que a nova concessionária está dizendo que agora é problema resolvido, mas sim uma nova vida, um olhar para frente, uma nova fiscalização e cobrança, que é o correto a ser feito. Você sabe que tem um ponto interessante aí também, Patrick, que na nova concessão eles vão passar por reavaliações quinquenais. Isso é ótimo. A cada 5 anos tem que avaliar se está feita, se as obras estão sendo feitas, até para poder, dentro da concessionária, lá no caso é a ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres, se ela está cumprindo o contrato, se tem nível de reclamação, nível de obra, isso é ótimo. Porque isso já faz, está dentro do contrato, mas a revisão quinquenal tanto ajuda o poder concedente, quanto o usuário, quanto ajuda a concessionária também. Fala, olha, a gente previu uma obra aqui, que eu acho que essa obra não vai ser cara e não é viável. A gente está trazendo uma outra perspectiva. Eu acho que isso ajuda, num diálogo franco e aberto, ajuda também a tirar alguns entraves de uma concessão, como é o caso aqui da BR-040. Sim, deputado, nós temos nova subida da serra, nós temos ligação Bingen-Quitandinha. Pode nascer uma esperança na população de que isso pode se resolver? Então, a questão da subida da serra é fato, está no contrato e vai acontecer. Isso não tem como fugir, inclusive o túnel, tudo que já tinha sido previsto, está previsto a descida, a ampliação das vias, né, das pistas de descida também, tudo isso está previsto, já algumas obras já iniciar, algumas coisas já estão a iniciar esse ano ainda, em 26 e em 27, a ideia é que até em 2029, 2030, a gente tenha um túnel encerrado, a nova subida encerrada. É o que a gente deseja, que é um prazo para a gente poder cobrar e, obviamente, sair desse martírio, né, dessa coisa absurda, né, que tem que ser o sofrimento que não só o petropolitano, mas todas as pessoas que pegam essa serra passam, né, final de semana, dia de semana, aqueles caminhões bitrens. Eu falei, a estrada foi a primeira rodovia federal, a primeira rodovia a ser asfaltada no país. Então ela tem o Estado União Indústria, né? E o que eu falei assim, quando fizeram a subida da serra, aquilo ali foi feito para carruagem e não para caminhão bitrem. E assim, está mais do que na hora, já passou da hora, já pelo menos nós estamos atrasados há 20 anos de fazer essa obra e entregar algo que seja digno, né, não só da população aqui de Petrópolis, mas de todo o pessoal, toda a região, e especialmente para quem vai para Juiz de Fora, Belo Horizonte e tal, que passa por esse martírio aqui. Deputado, vou deixar o espaço para o senhor finalizar, se o senhor quiser destacar alguma coisa importante para quem está acompanhando a gente nesse giro entrevista especial. E eu já adianto que eu espero recebê-lo, alguém aqui da equipe, para poder trazermos esses resultados, ou pelo menos dizer que eles já estão em andamento e a gente mostrar na prática isso, que também é importante. A gente está aqui, então, como eu estou falando, trazendo um ar de esperança. Isso. Com o Enel, com nova concessionária da BR-040, acho que é a nova Estrada Real, né? Nova Estrada Real, é isso. Então, são áreas de esperança, de mudanças e coisas que possam acontecer e devem acontecer. Então, a gente espera poder trazer esses serviços, essas ações na prática para cá. Mas deixa o espaço para o senhor agora destacar alguma coisa que também é importante e se dirigir ao nosso público. Patrick, eu acho que o destacar é pedir sempre a participação da população, né? Eu acho que essa participação, seja através do nosso mandato, seja através lá dos canais que a Câmara tem, os canais de diálogo, a população participar, atender, fazer sua demanda, fazer sua reclamação. A gente tem uma equipe aqui em Petrópolis, que é uma equipe maravilhosa, trabalha muito bem para você poder acessar também, encontrar as pessoas, né? Usar os nossos redes sociais também para fazer a sua manifestação, colocar o seu intento. E aqui a gente tem a nossa equipe aqui, o Fernandão, que é lá de Nogueira, nós temos o Eduardo Blog, que recentemente veio para a equipe também, eu estou muito feliz, e ele é uma pessoa que tem uma experiência, uma sensibilidade, está trazendo várias demandas importantes para acrescentar no mandato. O Felipe Rocha, que foi secretário de Planejamento, ou seja, a equipe aqui está muito bem montada, o pessoal atento a essas ocorrências e o que Petrópolis precisa. E eu preciso também que você continue, né? A gente abriu uma frente aqui de monitoramento com relação à questão da concessionária Enel, né? Seja através dos canais da própria Enel, seja nos canais da ANEEL,
e acompanhar. E o dia, nós vamos fazer audiência pública terça-feira, vai ser importante a sua participação, a sua manifestação, e vou monitorar vocês para o dia que vai ter o julgamento da concessionária, do pedido da concessionária na prorrogação na ANEEL. Esse dia é importante a participação de você, cidadão, cidadã, aquele que já sofreu as mazelas, para a gente poder marcar a posição e mostrar não o que tem para falar do futuro, né? Que o futuro vai ser maravilhoso, tudo parece que vai ser tudo perfeito, mas para as mazelas que nós estamos passando e quantas ações judiciais foram propostas contra essa concessionária. Então esse é ponto. E o segundo, essa questão agora da nova subida da serra, nova concessão, vamos continuar monitorando. O contrato vai ser assinado oficialmente, eu acho que final de julho, então a partir daí nova vida, nova perspectiva, e a sua participação também é muito importante, através do nosso gabinete, através dos canais de comunicação. E o Giro Serra, vou dizer aqui, o Giro Notícias, o Giro Serra, o trabalho que eles têm realizado aqui tem sido muito importante e torna uma referência também para mim, lá em Brasília, para a gente poder continuar atuando cada vez mais. A gente agradece o reconhecimento, deputado. Obrigado pela sua fala, parabéns pelo trabalho. O espaço está sempre aberto, então ótimo. Sempre que quiser voltar, nos atualizar sobre esses processos, essas lutas que o senhor tem e muitos outros parlamentares, o espaço está aberto e a população precisa realmente ouvir e ver que o trabalho está sendo feito, que os políticos estão lá trabalhando por nós, né, que é o que a gente espera realmente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E sempre que quiser, volte. Vamos aguardar essa audiência importante na terça-feira, então. Acompanha com a gente. Bom trabalho para vocês lá, viu? Obrigado, Patrick. Eu conversei com o deputado federal do PSD, Hugo Leal. Essa foi mais uma edição do nosso Giro Entrevista. Obrigado pela audiência, pela companhia. Até a próxima.